Homens e mulheres de Portugal com um único objetivo: anunciar a mensagem. Olá, meu nome é pastor Fábio Mota, sou pastor da comunidade presbiteriana Reviver, em Benfica, Lisboa. É com grande alegria que eu venho trazer hoje uma palavra, e a palavra que eu quero trazer para o seu coração, para a sua vida, é sobre a vida que vem de Deus, ela traz satisfação. E a vida sem Deus, ela é um tormento. A grande verdade é que há uma grande contradição entre o que a vida é e a vida que deveria ser. E muitas vezes nós temos problemas com essa situação. O Eugene Peterson, na tradução da Bíblia chamada A Mensagem, ele fez uma paráfrase de Romanos 1, 21 a 23 e 28, quando fala sobre como é que a humanidade ela começou a decadência dela. Ele escreve: a humanidade conhecia Deus perfeitamente, mas deixou de tratá-lo como Deus, recusando-se a adorá-lo, e foi reduzida a um tão terrível estado de insensatez e confusão que a vida humana perdeu o sentido. Eles fingem saber tudo, mas são ignorantes sobre a vida. Trocaram a glória de Deus, que sustenta o mundo, por imagens baratas vendidas na feira. A vida deles agora é uma confusão. Confusão só, um mal que desce ladeira abaixo. Então aqui ele faz uma paráfrase de Romanos, daquilo que Paulo escreve, trazendo em termos mais atuais, mostrando como a vida humana ela começou a entrar em decadência quando o homem rejeitou completamente a Deus e passou não mais a adorar a Deus, mas se recusou a adorá-lo. E por isso que a vida com Deus ela traz satisfação e a vida sem Deus ela é um tormento porque ela é uma vida decadente. Para mim, um dos grandes exemplos de vida decadente de alguém até que começou bem com Deus, mas depois entrou numa decadência da sua vida, é o rei Saul. E o rei Saul tem várias razões porque a vida dele se torna um tormento. Em primeiro lugar, porque Saul cometeu vários atos de desobediência que mostraram sua falta de compromisso com a vontade de Deus. Um exemplo significativo disso é quando ele ofereceu sacrifícios em vez de esperar pelo profeta Samuel, como havia sido instruído em 1 Samuel 13, de 8 a 14, quando Samuel ele vai à guerra e Samuel fala: olha, espere por mim para que possamos fazer um sacrifício. E Samuel ele demora a chegar ali naquela área, e Saul, o que é que ele faz? Ele, quando vê os soldados se dispersando, vê que Samuel não tinha chegado, que os filisteus estavam todos reunidos, ele pensa: agora os filisteus vão me atacar em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, ele diz que se sentiu obrigado a oferecer um holocausto. Então ele diz para Samuel: olha, eu esperei, você demorou muito e eu decidi fazer um sacrifício a Deus. E ele não era a pessoa indicada, ele não era o sacerdote. Então, em primeiro lugar, a desobediência. Ele não espera Samuel, ele faz um sacrifício a Deus quando não era a pessoa para fazer o sacrifício, ele não espera o sacerdote, e aí Samuel responde para ele: Saul, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então é a primeira palavra em 1 Samuel 13, quando Samuel diz para Saul que Deus iria buscar um outro homem, um homem segundo o seu coração, que nós sabemos pela história que seria o rei Davi posteriormente. Mas Saul, ele desobedece a Deus. A outra situação está em 1 Samuel 15, de 9 a 24, quando, mais uma vez, Samuel dá uma ordem que Deus falou para destruir o rei Agag, que Deus pudesse realmente fazer uma vingança contra aquele povo que tinha sido mal contra Israel. E a Bíblia nos diz que então ele não destrói o rei Agag, ele chega lá e a Bíblia nos diz
que Agag é poupado por Saul, e ele separa os melhores bois, as melhores ovelhas. E aí Samuel, quando chega ali naquele local, ele ouve os barulhos das ovelhas, dos bois, e sabe que o rei Agag não tinha sido morto por Saul. E aí Samuel diz para Saul: o que é que você fez mais uma vez? Que barulho é esse que eu ouço com meus próprios ouvidos, mugido de bois que eu estou a ouvir? E aí responde Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. E Samuel diz a Saul: fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: diz-me, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão ordenando: vá, destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Por que é que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Mas aí Saul diz: mas eu obedeci ao Senhor, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Mas Samuel, porém, responde: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim você rejeitou a palavra do Senhor, então Deus o te rejeitou como rei. Então a desobediência, Saul, ele desobedece a Deus. Saul não, ele dá aquele jeitinho de não obedecer a Deus totalmente. Não, eu separei as ovelhas, mesmo Deus mandando destruir, mas eu decidi fazer um sacrifício com elas, eu decidi poupar o rei Agag. Então, desobediência. A vida entra em ladeira abaixo, a vida entra em decadência quando nós desobedecemos a Deus. Também Samuel fala para Saul sobre a questão da rejeição, do orgulho. A segurança de Saul, o seu orgulho cresceram muito ao longo da sua vida. Ele fica muito preocupado com sua própria honra, com sua própria posição. Então ele não toma as decisões alinhadas com as decisões de Deus. Em 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 12, nos diz aqui que de madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Gilgal. Ou seja, ele estava apenas obcecado em olhar para si mesmo, em preparar coisas que fossem para a sua honra, para a sua própria posição. Então, muitas vezes, quando nós olhamos apenas para nós mesmos, para os nossos interesses, para as nossas motivações, nós nos enchemos de orgulho. A grande verdade é que a palavra de Deus nos diz que Deus fala para Samuel: você desobedeceu, Deus não está disposto, Deus não está atrás de sacrifícios, Deus requer obediência. Deus requer um coração humilde, Deus não quer um coração orgulhoso. Você quer ter uma vida decadente? É só desobedecer a Deus. É só ter um coração cheio de arrogância, cheio de orgulho. É ter muitas vezes um arrependimento que não é sincero, que é apenas superficial. Samuel mostra para Saul claramente: Saul, você não está arrependido, você tem um arrependimento superficial. Então Samuel ele foi entrando numa vida cada vez mais decadente, como consequência da sua desobediência e afastamento. A Bíblia nos diz que o Espírito de Deus se retira de Saul, está lá escrito em 1 Samuel 16, e um espírito maligno vem o atormentar. E isto simboliza a perda da presença protetora e guiadora de Deus na vida de Saul. Ele não tem mais a proteção de Deus. Dietrich Bonhoeffer, que foi um mártir alemão, que foi enforcado por Hitler, ele era um pastor. E Dietrich Bonhoeffer, no seu livro A Minha Alma, ela encontra descanso em Deus, ele escreve o seguinte: a vida é um presente de Deus e deve ser vivida de acordo com sua vontade e propósito.
Quando a vida é tratada apenas como meio de atingir objetivos ou fins pessoais, ela perde seu verdadeiro significado e pode levar a conflitos e tormento interior. A grande verdade é que a gente vê de que a vida de Saul é um tormento só. Em vez de ser um presente de Deus à vida, em vez de ser vivida de acordo com a vontade e os propósitos divinos, ela se torna apenas uma vida que tem como objetivo seus fins pessoais, seus fins egoístas, que foi a vida de Saul. Já a vida de Davi no Salmo 63, quando nós observamos o Salmo 63, Davi ele mostra claramente essa vida com Deus. Davi ele revela claramente como a sua vida com Deus era uma vida íntegra. Ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta, sem água. Quero contemplar-te no santuário, avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, eu te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda, tu és o meu canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Aqueles, porém, que querem matar-me serão destruídos, descerão às profundezas da terra, serão entregues à espada e devorados por chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Todos os que juram pelo nome de Deus o louvarão, e as bocas dos mentirosos serão tapadas. Davi demonstra a sua vida inteira uma fé inabalável a Deus. Na sua luta contra o gigante Golias, ele confia que é o poder de Deus que vai lhe salvar daquele gigante. Está lá em 1 Samuel 17. Ele confia, ele crê em Deus. Davi, diferentemente de Saul, tem uma vida de obediência, uma vida de constante arrependimento. Mesmo quando ele peca, como no caso de Batseba, em 2 Samuel 11:12, ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, ele mostra um profundo arrependimento. E o Salmo 51, essa expressão clara de um coração contrito e arrependido diante de Deus. Davi tinha um relacionamento íntimo e sincero com Deus, como está evidenciado nos seus salmos, nos muitos salmos que ele escreveu. Ele expressava os seus sentimentos, os seus louvores, os seus lamentos, as suas esperanças, mostrando uma vida de contínua comunicação com Deus. Sim, Davi era um homem dependente de Deus, por isso que Samuel diz para Saul, Deus vai buscar um homem segundo o seu coração. Davi frequentemente buscava a orientação de Deus antes de tomar decisões importantes, ou diferente de Saul, que se extravia nos seus próprios pensamentos. Davi revela a sua vida dependente de Deus. Concluindo, a grande verdade é que somente a vida de Deus deve ser nosso objetivo e satisfação. Superando a contradição entre o que é e deveria ser, o tempo da vida é graça. Essa citação de Dietrich Bonhoeffer revela a sua profunda convicção de que a vida encontra seu verdadeiro significado e realização quando é vivida de acordo com o propósito de Deus. Ele destaca a graça inerente a todos os momentos da vida e da importância de superar a debilidade do mundo, alinhando-se com a vontade divina. Portanto, saiba disso. A desobediência traz tormento. A vida sem Deus é uma vida de tormento. A vida com Deus traz alegria. A vida com Deus traz satisfação. Por isso que Davi, ele termina o Salmo 63 dizendo: mas o rei se alegrará em Deus. Que Deus te abençoe hoje e que você busque em Deus satisfação através de uma vida obediente. Que Deus lhe abençoe. Programa A Mensagem. Todas as semanas, um devocional para ti. Entre em contacto connosco pelo e-mail geral@rtmportugal.org. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.